Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Seja bem-vindo de volta aqui ao canal. Muito estudo da Bíblia agora para você crescer no conhecimento do Senhor. Dúvida na tela. Presbítero, eu sou dizimista fiel pela graça de Deus. Isso não é um peso para mim, dou de coração. Mas gostaria de saber se eu posso separar meu dízimo e dar para uma igreja pequena perto da minha casa. Essa não é a minha igreja, porém eles estão precisando. O que você me orienta? Estarei cometendo algum erro em não dizimar na igreja que eu frequento? Muito obrigado, querido irmão. Eu recebo muito essa dúvida aqui. Resolvi então fazer um vídeo para que vocês conheçam aqui alguns detalhes bíblicos e também a minha opinião a respeito desse fato. Por isso convido você, vamos até a minha lousa de explicações, entender mais esse tema. Claro, já deixa o seu like, abençoe nosso trabalho. Vamos lá então estudar mais da Bíblia. Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com um texto clássico bíblico sobre dízimo, Malaquias 3:10, que diz o seguinte: Trazei todos os dízimos, preste atenção nesse trecho, a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Queridos irmãos, quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos que ali existia um local central onde eram levados os dízimos. Esse texto de Malaquias chama esse local de Casa do Tesouro e se você estudar profundamente, verá que ele ficava ali no templo. Então, existia um local onde as pessoas levavam seus dízimos e eles eram ali entesourados para que pudessem ser usados na obra do Senhor. Ali eram levados, então, os dízimos em várias ocasiões, conforme descrito ali nas leis, no ano litúrgico de Israel. Então, tinha festas onde as pessoas levavam seus dízimos e outras ocasiões, ok? Então, nós não temos, olhando para o Velho Testamento, locais descentralizados para que as pessoas levassem seus dízimos. Ou seja, um local aqui, outro local ali, outro local em outro ponto. Não, era tudo centralizado. Agora, quando nós olhamos para o Novo Testamento, a coisa muda, pois existe uma descentralização total da obra de Deus, que passa a ser feita primeiro por cada crente que vira um sacerdote, um missionário, alguém que leva a palavra de Deus e evidentemente por servos especialmente chamados especificamente para o trabalho do Senhor, como por exemplo acontece com os apóstolos, chamados então para o trabalho de evangelização, de pastoreio, de cuidado da comunidade. Então, pensando nisso, como que ficou esta contribuição dos crentes no Novo Testamento? O que a gente vai entender a partir de agora? Eu vou trazer para você um pouquinho de contexto a respeito dessa questão e depois eu vou te mostrar se a Bíblia proibiria ou o que ela nos traz aqui de orientação a respeito de dizimar, de ofertar no nosso ministério e em outros ministérios. Eu quero deixar um recado. Eu não vou discutir no estudo de hoje se o dízimo é bíblico, se não é bíblico, se está correto dar dízimo, se não está. Para isso, para aqueles que querem esse tema, eu vou deixar no final desse estudo, na tela para você, um vídeo onde eu trago algumas reflexões a respeito dessa questão, combinado? Então aqui nós vamos tratar apenas para as pessoas que querem ofertar na obra de Deus, que entendem esse chamado, se é correto ou não elas ofertarem em vários ministérios, combinado? Eu quero trazer agora para você então um pouquinho de como que funcionava o sustento da obra de Deus no Novo Testamento. Já explico isso. Antes, embaixo desse vídeo tem um botão inscrever-se. Faça parte aqui da comunidade e quero convocar você que pensa que precisa ir mais profundo no estudo da Bíblia. Eu tenho cursos aqui para te ajudar. Primeiro link no primeiro comentário fixado. Eu quero destacar o curso Conheça a Sua Bíblia de capa a capa para aqueles que querem começar em Gênesis e entender até Apocalipse. Lembrando que em todos os nossos cursos você tem acesso direto a mim todos os dias para responder as suas dúvidas diretamente por um número especial no WhatsApp, combinado? Olha só, todo o sustento da obra de Deus, nos diversos locais em que ela ficava, lembrando aos irmãos que no Novo Testamento a obra é muito descentralizada, já que ela vai aos gentios. Então, são vários países, vários locais onde a obra de Deus ela vai alcançando, ok? E essa obra, esse sustento dessa obra é realizado por quem? Pelos crentes. Os crentes da igreja local realizavam esse sustento, ou então crentes de igrejas que enviavam servos do Senhor em missão. Vamos imaginar que eu tenho uma igreja aqui
né, missionária, que conhece a missão, que tem servos que estão sendo separados para a obra e eu vou enviar para outra cidade. Então, a minha igreja aqui sustentava esses servos para realizar essa evangelização. Basicamente é assim que acontece. Vamos ver exemplo? Olha só. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele recebia ajuda financeira de outras igrejas para servir aos irmãos lá da igreja de Corinto, conforme ele mesmo diz em 2 Coríntios 11, versículo 8. Despojei outras igrejas, está falando para os crentes de Corinto, recebendo salário para vos poder servir. Então, observe então que outras igrejas sustentavam o apóstolo para ele realizar essa obra aqui em Corinto. Obviamente, irmãos, que o recurso que sustentava o apóstolo vinha de onde? Das arrecadações feitas entre os irmãos dessas igrejas que ele mencionou. Queira ou não usar esta palavra, os valores eram doados pelos crentes para sustentar a obra do Senhor. É evidente que o dinheiro, o recurso para o sustento da obra de Deus, sempre vai estar no bolso dos crentes. Você já viu algum ímpio sustentar a obra de Deus? Eu nunca vi. Eu nunca vi chegar um ateu e falar, olha, eu quero doar para sustentar um missionário lá no povo muçulmano. Não, quem faz o sustento da obra são os crentes, ok? Agora que nós compreendemos um pouquinho dessa mecânica de funcionamento básico, ok? Das coisas, vamos refletir um pouquinho se é correto alguém que entende a sua missão de colaborar financeiramente com a obra, se ela pode então ajudar um ministério do qual ela não faz parte, deixando de ajudar o seu próprio ministério. A pergunta que vamos responder então é: posso dar dízimo ou oferta, ou seja lá qual nome você dê, em outra igreja que não seja a minha? Já explico isso para você, lembrando aos irmãos que o nosso clube de membros do canal está ativo. Quer fazer parte? Tem um botãozinho embaixo aqui, veja ali todas as condições e receba benefícios exclusivos no seu crescimento na palavra. Olha só, o que nós percebemos nos relatos bíblicos é que não existe nenhuma regra que exija que um crente contribua somente no ministério local em que ele está, que ele faça parte. Mas apesar de não haver nenhuma regra, geralmente é o mais comum, não é verdade? Os crentes que estão em uma determinada comunidade, eles são envolvidos com essa comunidade. E é assim que a coisa, de fato, funciona bem. Mas não por força de alguma regra bíblica em si, mas por ser o local onde a pessoa está se dedicando pela obra do Senhor, ok? Ela está mais próxima, então, evidentemente, ela sente mais tranquilidade em contribuir ali. E isso, de fato, é algo positivo. Então, nós não temos inicialmente, daqui a pouquinho eu vou mostrar algumas questões que eu preciso que você reflita, ok? Que é muito importante ou que são muito importantes. Nós não temos qualquer pecado em um crente ajudar outro ministério com seu dízimo, pois a Bíblia não tem proibição quanto a isso. Mas preste bem atenção, antes de sair dizimando em outros ministérios e deixando o seu ministério sem a sua contribuição, que é importante a contribuição de cada crente, eu creio que seja sábio fazer algumas importantes reflexões. Pense comigo, depois você escreve nos comentários se você concorda com as reflexões que eu vou colocar aqui. Olha só, imagine a seguinte cena: todos os crentes da sua comunidade que sustentam a obra aí nesse lugar, aí no seu bairro, eles resolvem de um dia para a noite que cada um por si vai começar então a deixar de ajudar a sua comunidade e vai direcionar os seus recursos a outras comunidades. Cada um por si foram decidindo e daqui a pouquinho todo mundo está ajudando outras comunidades. Quem sabe comunidades que aparecem mais na TV pedindo ajuda e por aí vai. Como a sua igreja conseguiria continuar o trabalho dela? Como ela iria honrar os compromissos financeiros, as ajudas, os trabalhos em andamento? Certamente que essa seria uma situação que traria problemas muito grandes para a igreja local. É claro que eu estou usando aqui uma situação exagerada, hipotética, apenas para mostrar que é importante avaliar a sua comunidade antes de ajudar outra comunidade.
Então a gente não pode agir simplesmente quando a gente é igreja, a gente não pode agir sozinhos. Nós não podemos agir como se a igreja fosse somente eu. É muito importante avaliar a sua comunidade e aí você ter então uma ideia mais clara se é possível ajudar outras. Penso que seja sábio fazer isso para que não haja problemas, primeiro, na sua própria comunidade. Fez essa avaliação de uma forma criteriosa? Ok. Não vejo problema então em ajudar outros ministérios. Não tem nada na Bíblia que vai te proibir a fazer isso. Mas eu acho uma situação indelicada que você esteja ajudando outros ministérios, enquanto o seu ministério pode estar também passando por dificuldades. Então veja, é importante olhar para a sua comunidade com carinho, com profundidade e não apenas de forma superficial. Agora tem uma reflexão que eu faria como última reflexão para a gente fechar o estudo, que é muito importante não deixar de ajudar a sua comunidade de forma total. É assim que eu faria. Eu não deixaria de ajudar totalmente, 100% a minha comunidade para ajudar outro ministério. Eu faria ajudas a outros ministérios parcialmente, ok? Isso porque eu penso que meu primeiro compromisso é com a igreja local, onde Deus me colocou e para onde Deus me chamou a realizar ali um trabalho, uma obra, contribuição, enfim, estar totalmente e plenamente ali dedicando-se ao Senhor. Ali é como se fosse o meu lar, a minha família mais próxima. Então, sendo assim, eu não ficaria em paz no meu coração em não fazer nada por essa comunidade local enquanto estou fazendo por outra. Então, é muito importante pensar isso. Claro, tome a sua decisão sempre debaixo de oração, diálogo e reflexão. Assim, certamente a decisão tomada será aquela que Deus quer e que será a melhor para a sua comunidade, para a obra do Senhor. Está muito em dúvida, mas muito em dúvida? Faça contribuições parciais para outras comunidades e mantenha, no mínimo ali, algo substancial para abençoar a sua comunidade. Afinal, é o seu primeiro compromisso ali onde o Senhor te chamou e onde você está servindo diariamente, ok? E aí, você concorda com isso? Tem alguma outra dica para dar a respeito de contribuições em outros ministérios? Coloca aqui nos comentários para a gente analisar juntos. Lembrando a você, quer estudar a Bíblia com mais profundidade? Link no primeiro comentário fixado. E agora o vídeo que eu prometi no começo. Eu vou mostrar para você que é impossível dizer não ao dízimo depois de ver essas razões que eu vou colocar neste vídeo. Assista se tiver coragem. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.